E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, dia 28 de outubro de 2022, dia decisivo porque é dia de debate, o último encontro entre o presidente Bolsonaro e o Fujão. Aliás, comenta aí embaixo se você acha que o Fujão vai ter coragem de aparecer. Particularmente, eu duvido muito, tá? Só acredito quando ele estiver lá para realmente explicar tudo o que foi exposto durante essa semana. Os escândalos, o maior escândalo eleitoral da história do Brasil, entre outras coisinhas mais. Eu tô torcendo para que ele vá, mas sinceramente, eu acho que ele não vai cometer esse grave erro. De qualquer maneira, meus amigos, no dia decisivo que é hoje, o sistema resolveu dar uma última cartada, sabe? Uma última tentativa de virar o jogo, porque eles sabem que o Fujão vai perder no dia 30. E nós vamos ganhar. Nós teremos mais 4 anos de prosperidade e de liberdade nesse país. E todos aqueles que rasgaram a nossa Constituição irão pagar pelo que fizeram, dentro da lei e dentro da própria Constituição. Bom, eu trago aqui para vocês essa notícia que para mim foi estarrecedora, inacreditável, mas eu vou mostrar para vocês que isso não vai se desdobrar de maneira favorável para eles, da maneira que eles queriam, tá bom? Então preste muita atenção nesse vídeo, compartilhe, deixe o seu like desde já, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e siga a nossa página no Facebook, tá certo? Então veja só, urgente, Jovem Pan terá de dizer que Lula foi inocentado, decide o TSE. Pois é. Então, em decisão nesta sexta-feira, hoje, dia 28, Corte Eleitoral deferiu direito de resposta ao PT nos programas Morning Show e Pingo nos Is. A Jovem Pan terá de dizer em seus programas Morning Show e Pingo nos Is que Lula foi inocentado e que Sérgio Moro não era o juiz responsável pelos processos da Lava Jato relacionados ao petista. A decisão foi tomada em 2 processos sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, para surpresa de 0 pessoas, que é o presidente do TSE. O ministro deu continuidade a um caso julgado há 2 semanas pela Corte Eleitoral. E na decisão em caráter liminar, ou seja, provisório, mas não tem mais tempo para recorrer, né? O TSE decidiu que a rádio e o canal de TV da emissora evitassem se manifestar sobre eventuais condenações contra o petista. Parlamentares aliados ao governo federal classificaram a decisão como censura. E é óbvio que foi censura, porque não foi para evitarem falar, não, simplesmente proibiu. Se falasse, pagaria uma multa absurda lá, né? Então foi censura, meu amigo. Nas 2 inserções, o texto de direito de resposta aprovado pelo TSE contém a seguinte frase. Pasmem para isso aqui, meus amigos. Abre aspas, é necessário restabelecer a verdade. 2 pontos. O Supremo Tribunal Federal confirmou a inocência do ex-presidente Lula, derrubando as condenações ilegítimas impostas por um juízo incompetente. A ONU reconheceu que os processos contra Lula desrespeitaram o processo legal e violaram seus direitos políticos, e Lula venceu também 26 processos contra ele. Não há dúvida, Lula é inocente. O TSE também investiga, a pedido do PT, um possível privilégio da campanha de Bolsonaro na cobertura do canal. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês sobre isso aqui é o seguinte. Primeiro, você pode usar isso até como argumento para aquele seu amigo petista, para aquele seu amigo que acredita nessa historinha fiada aqui, tá? É o seguinte, há uns meses atrás, houve um médico que foi pego ali em ato, né? Ele foi pego em flagrante, abusando de uma parturiente, de uma mulher que estava dando à luz, né? Então, ele estava ali violentando aquela mulher. Todo mundo sabe o que ele estava fazendo, só que a gente não pode falar a palavra aqui, né? Pois bem, esse médico, esse anestesista, ele foi preso em flagrante e agora está respondendo um processo, né? Provavelmente vai ser condenado e tal, mas ele foi preso. Tudo bem. Digamos que um ministro ou um juiz veja aquele processo que o médico está respondendo e entenda que a delegacia que abriu o inquérito, que prendeu ele em flagrante, né, era incompetente. Ele tinha que ser investigado em outra delegacia, em outro departamento, né? Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, conjecturando. Não era a Polícia Civil que devia ter pego ele, era a Polícia Federal. Então, como o processo tem vício de origem, vamos colocar ele em liberdade. Ou seja, coloca o médico em liberdade e vai iniciar o processo tudo de novo, agora em outra esfera. A pergunta que eu faço para vocês é: o médico deixou de ser um violentador? Não pode falar aquela outra palavra aqui, tá? Ele deixou de ser um violentador? Não, ele continua sendo um violentador.
Só porque o médico ficou em liberdade, porque um juiz entendeu que o processo não era, teve um vício de origem, ele não deixou de ser um violentador e você jamais levaria a tua esposa para ser tratada por esse médico. Tenho certeza disso, né? A mesma coisa acontece com Lula. Ele não deixou de ser corrupto, ele não foi inocentado. O que aconteceu é que a vara competente para julgar ele, segundo o ministro Edson Fachin, que foi quem protagonizou tudo isso, não era Curitiba, mas sim Brasília. Portanto, os processos foram ali excluídos no âmbito daquela vara e foram transferidos e, portanto, vão ter que iniciar desde o início agora na esfera federal. Foi isso que aconteceu. E é por isso que eles estão dizendo que realmente ele foi condenado no âmbito de um juízo incompetente. Ou seja, aquele juiz não tinha competência para julgar ele. Foi uma manobra jurídica, não quero entrar aqui no mérito, mas a questão é totalmente absurdo dizer que o Lula foi inocentado. É algo que beira realmente o ridículo, o absurdo, é dar um tapa na nossa cara. Mas o que eu digo para vocês não se preocupem com essa nota que a Jovem Pan vai ter que veicular, que eles vão ter que colocar aí no Pingo nos Is, porque é o seguinte, a audiência do Pingo nos Is é uma audiência cativa, é um público que já é Bolsonaro, é um público que não vai se deixar levar por essa narrativa, entendeu? Então não tem problema. O problema é que se essa propaganda fosse veiculada na Globo, aí ia dar problema. Como não vai, não tem nenhum problema, tá? É só o nosso público, é só a direita, é só um pessoal que realmente acompanha a política, que sabe do que está acontecendo no país e que não vai cair nessa lorota de que o Lula foi inocentado pela ONU e pelo não sei mais o que, tá bom? Então fiquem tranquilos, isso aí não vai reverberar de maneira negativa para nós, muito pelo contrário, de maneira positiva, porque agora cada vez mais o sistema está exposto, cada vez mais está claro que uma certa corte aí, na figura de uma certa pessoa, tem lado, e esse lado está agora cada vez mais claro, tá? Só não vê quem não quer, só não vê realmente quem se faz de cego, porque até cego está enxergando o que está acontecendo no Brasil. Tá bom, meus amigos? Fiquem tranquilos. E aí tem uma notícia muito boa que eu trago para vocês se tranquilizarem ainda mais, tá? Que é essa aqui, ó. Urgente, São Paulo dá vantagem estrondosa a Bolsonaro e Estado já pode ter decidido a campanha presidencial. Pode ser, meus amigos, que esse ano a eleição não seja decidida em Minas Gerais. Pode ser. Pode ser que já seja decidida aqui em São Paulo mesmo, porque é o maior colégio eleitoral do país e que nós não tivemos uma diferença maior do que já foi no primeiro turno aqui em São Paulo, porque realmente havia ali uma parcela grande do eleitorado paulista que estava com a Simone Tebet, que estava ali com a terceira via, que se absteve, que anulou o voto e que resolveu lavar as mãos. Essa turma toda, em peso, no segundo turno, vai para o Bolsonaro. Porque agora não é mais qualquer um que for para o segundo turno tá bom. Não, agora é ou Lula ou Bolsonaro. E são dois extremos. E nós sabemos para onde esses dois extremos vão. É só ver a Venezuela, como está a Argentina, como está agora a Colômbia, todos os países que são governados por governos ou ditaduras alinhados e parecidos com Lula, com o PT, tá? E do outro lado nós temos Bolsonaro, do outro lado nós temos o caminho da prosperidade, onde o mundo inteiro está caminhando para a inflação, o Brasil está com deflação, onde os resultados econômicos das políticas de Paulo Guedes, o Magic Guedes, dão um show e são exemplo para o mundo. O mundo está olhando para o Brasil e aprendendo com as nossas políticas econômicas. Agora nós não somos mais só o celeiro do mundo, nós somos também exemplo a ser seguido. E o mundo vê o Brasil com bons olhos e torce ansiosamente para que nós tenhamos mais 4 anos de presidente Bolsonaro. Então, meus amigos, fiquem tranquilos, nós estamos no caminho certo, nós já viramos esse jogo, eu não tenho dúvidas disso, e a gente não vai permitir que esse cidadão, para não falar outra coisa, porque agora não pode mais falar corrupto, ladrão, ex-presidiário, né? Mas nós não vamos permitir que ele volte ao poder. Ele vai voltar para onde nunca deveria ter saído, para a cadeia, tá? Porque os processos deles vão iniciar novamente na esfera federal lá em Brasília. Ele será condenado novamente, porque eu ressalto aqui, repito as palavras do ministro Gebran Neto, que condenou Lula, aumentando a sua pena em segunda ou terceira instância, dizendo que haviam provas sobradas contra ele, no caso em questão, que ele foi condenado. Tá? Então, certamente ele será condenado novamente e vai voltar para a cadeia. Então, meus amigos, fiquem tranquilos, nós vamos vencer.
no próximo dia 30. Lembrando que amanhã, às 15 horas, 15h22 para ser exato, nós teremos live no canal do YouTube. Talvez também vou transmitir na nossa página no Facebook. De qualquer maneira, amanhã nós teremos uma live muito importante, então não percam, tá? Logo mais hoje também tem o debate às 9h30, nós vamos transmitir aqui no canal, não percam também, tá imperdível, e eu encontro vocês aqui às 9h30. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.